O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao 3º domingo da Quaresma. Antes da reforma litúrgica, só havia o ano A. Portanto, hoje se leria o Evangelho da Samaritana. A partir da reforma litúrgica, o ano B e o ano C, a partir do 3º domingo da Quaresma, apresentam outros evangelhos, que enriquecem um pouco mais o tempo da Quaresma. Temos o ano A, que é o mais tradicional, o antigo, e vem o ano B e C. E neste ano B, nós temos hoje o Evangelho dos vendilhões do templo, onde Jesus expulsa os vendilhões. Talvez uma das cenas mais fortes do Evangelho, a ira de Jesus. E toda a liturgia nos fala de santificação e consagração a Deus. Como temos que levar a sério as coisas que são consagradas a Deus. E a nossa vida também. A nossa vida deve ser consagrada a Deus. E essa é a tristeza dos dias de hoje. Muita gente vem à igreja quase que como uma superstição, porque não vive ou não quer viver a profundidade das palavras de Deus. Veja que o livro do Êxodo nos propõe os mandamentos e fala de consagração. Não tomarás o nome de Deus em vão. É algo de sagrado, o próprio nome, o nome de Deus, do Criador. Então não se pode tomar isso. O sábado, o dia consagrado ao Senhor, não pode ser. É lógico que nós sabemos hoje que algumas coisas são necessárias no dia consagrado ao Senhor. Note-se aqui que a igreja celebra o domingo, não celebra mais o sábado, porque o domingo tem o grande acontecimento, a ressurreição de Cristo. Toda a Quaresma caminha para isso, para a Páscoa. É o que nós estamos celebrando. Aliás, o domingo é a primeiríssima festa que a igreja estabelece, antes da Quaresma, antes da Páscoa, antes do Natal, antes do Advento. Os cristãos se reuniam para celebrar o domingo, porque no domingo Jesus ressuscitou. Então veja, já se consagra o domingo, espontaneamente, porque tinha um fato, a nova criação, Jesus ressuscita. Então, trabalharás 6 dias, e no 7º dia descansarás. O próprio Deus trabalhou no sentido da criação e descansou o 7º dia. Então,
o dia consagrado ao Senhor. Como é que nós consagramos hoje a semana ao Senhor? Vindo à missa. Por isso é o mandamento da igreja, né? Guardar domingos e festas, né? Então, durante toda a semana, todo o tempo que nós temos, todo o tempo que Deus nos dá, nós não temos uma hora para consagrar a Ele, especialmente. E, então, há também aspectos importantes de santificação, de consagração a Deus, na leitura de São Paulo aos Coríntios, onde diz: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo e Cristo crucificado. Eu me lembro de um boliviano, lá no Estácio. O filho dele não era brincadeira não, o menino era levado mesmo. E foi uma luta para escrever no catecismo. Depois ele acabou indo para a Universal. Uma vez me encontrou na rua e justamente fazia essa pergunta: quando é que vocês vão fazer o Jesus descer da cruz? Eu falei: você vai se entender com São Paulo. E pergunta para ele, porque ele disse que prega Cristo e Cristo crucificado. Não querem ver a cruz. Mas a cruz é a nossa redenção. É por isso que todo ano a igreja faz esse mesmo trajeto. Começa com a quaresma. Oração, jejum, esmola, penitência. Passamos pela sexta-feira santa. Para que passar pela sexta-feira santa? Jesus ressuscitou. Mas é o itinerário de Cristo, que é também programa para a nossa vida, né? Nós também temos lá as nossas cruzes. E a nossa cruz devemos unir à grande cruz de Cristo, aos grandes méritos de Cristo. É nisso que as nossas contrariedades, dificuldades, podem ser elevadas a Deus. Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Escândalo para os judeus. O escândalo vem de escandalon, do grego, pedra de tropeço, é a pedra onde eu bato e caio, né? Então, o escândalo para os judeus. Por que a cruz de Cristo é um escândalo? Já disse aqui algumas vezes, o Antigo Testamento diz: seja maldito todo aquele que for elevado. E a elevação era a cruz, você é elevado, ou o enforcamento. Então, mas Jesus vai dizer: quando eu for elevado, ou seja, quando eu for crucificado, atrairei tudo a mim. Ou seja, Deus tem uma outra lógica, diferente da lógica humana. Insensatez para os pagãos. Claro, os pagãos tinham o deus da força, tinham Zeus, Afrodite, a deusa da beleza. E você vai apresentar um Deus crucificado, ensanguentado, né? As nossas representações do crucificado, né? Elas são mais leves. Tem o Cristo, os cravos, um sangramentozinho na mão, não é? Mas foi muito mais terrível que isso. Talvez aquele filme de Mel Gibson, aquela visão do Cristo, aquela é mais próxima. Jesus passou por uma flagelação que já muitos homens morriam. Daí você já vê que ele é um homem forte. O chicote, quem teve a oportunidade de ver a exposição que foi feita a partir do sudário, o chicote ele tinha um gancho na ponta. Ele batia e tirava a carne. Ficou uma chaga mesmo. A coroa de espinho não era um anelzinho, não. Era um capacete de espinho. Pancada. E mais a própria crucifixão. Quando pregavam, não na mão, não é? Pierre Barbet, cientista, crucificou cadáveres. Aqui não aguenta. Rompe. Então o romano sabia bater aqui, entre os ossos ali, e aí travava. É um osso mais forte. Você imagine, para aguentar, não é? O peso. Foi uma paixão muito forte. Mas isso nós vamos pensar na sexta-feira da paixão. Então, eles não querem ver isso. E vejam, os fariseus crucificam Jesus por quê? Porque querem colocá-lo na condição de maldito. Não basta matá-lo, tem que matá-lo com morte e morte de cruz. Porque assim ele será visto como maldito, e o Messias não pode ser maldito.
Mas aí São Paulo completa muito bem. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então ali, na fraqueza, na morte, Jesus está para mostrar uma força muito maior, que vai mostrar toda a sua glória, seu poder, quando for sepultado e ao terceiro dia ressurgir, mostrando que tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Por isso ele diz: ninguém me tira a vida, eu a entrego. Não podiam prender Jesus. Se ele não quisesse, ninguém prendia ele. Não podiam fazer nada contra ele. E aí vem justamente o Evangelho. Uma cena impressionante. Está próximo à Páscoa dos judeus. Jesus vai, veja, um cumpridor, é a Páscoa, vamos ao templo, vamos nos encontrar com Deus, né? Tem que dizer isso para o pessoal hoje. Hoje é a Semana Santa, a Páscoa, né? Opa, vamos embora, vamos viajar, vamos fazer churrasco, oba, oba, né? É o feriado. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus ia para Jerusalém. E chegando no templo, viu os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez um chicote de corda, aí olha, zep, zep. Botou todo mundo para correr. Está vendo aí? Tem o Jesus da misericórdia, mas tem o Jesus do templo. Qual será o que nós vamos enfrentar no nosso juízo, hein? Por que Jesus age assim? O Jesus que ressuscita e diz: a paz esteja convosco. O Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas aqui não teve conversa, aqui foi no chicote. Vendedores de bois, ovelhas e pombas. Isso lembra alguma coisa? O que é que essa bicharada toda estava fazendo dentro do templo? Para que serve boi, ovelha e pomba? Para o sacrifício. E aqui já começa a se entender. O que se pesquisou é que as pessoas levavam os animais para serem sacrificados. Mas, veja bem, o Levítico diz: você vai oferecer ao Senhor um animal macho, de 1 ano, sem mancha, sem defeito. A Deus se oferece o melhor. Quando chegava lá, o sacerdote achava sempre um defeito. Não, esse aí não pode. Aí você tinha que comprar do depósito do templo ou de quem estava lá na curriola. Veja que essas negociatas são antigas, hein? Tem muito tempo, não é da agora não. Percebe? E os cambistas? Mais antigos, aí o jovem talvez não sabe, mas a turma aí sabe. O câmbio, o que é câmbio? Cambiare em italiano, mudar. O câmbio do carro, o que é o câmbio? Mudar de marcha. Primeira, segunda, é mudar. Mudar, trocar. Então, os cambistas trocam, né? Aqui o cambista, o pessoal pensa que é só o que vende ingresso para o samba mais caro, né? Não, mas o cambista, a casa de câmbio é para trocar o dinheiro. E tem um ágio, evidentemente, ninguém trabalha de graça. Mas o ágio ali era abusivo, porque vinham de fora de Jerusalém com outras moedas, então tinham que trocar o dinheiro ali. Quando eles trocavam o dinheiro, então o ágio era alto. Ou seja, o câmbio, o templo virou uma casa de comércio. E aí vem uma coisa importante: a ira de Deus, que está sendo esquecida hoje. A ira, padre, mas a ira é um dos 7 pecados capitais, é verdade. Mas nem toda a ira é pecado. Existe a ira santa. Aqui está a ira santa de Jesus. Quem não se ira com nada, não é que é bonzinho, não. Falta força. A gente não pode ser pacífico com tudo. Tem uma hora que tem que se aborrecer. Não tem jeito. Contra certas coisas a gente tem que se irar. Jesus dá o exemplo aqui. Porque era o lugar consagrado a Deus. Estavam fazendo deste lugar uma casa de comércio. Aí temos que tomar cuidado para também não fazer da igreja uma casa de comércio, né? Hoje. E por aí afora você vê que às vezes virou comércio mesmo. Hoje há segmentos cristãos que falam, já entrou na igreja também, na Vitória.
Veja que ninguém quer a cruz, hein? É a vitória, é a noite dos empresários, não é? Jesus é generoso, ele vai te dar mais. Se dá tudo a Jesus, que ele vai te dar mais, né? Então, uma preocupação monetária. E às vezes fazendo da igreja uma ocasião de ganhar dinheiro. Está aí, não é? Não é uma coisa, todo mundo vê isso aí claramente. Então esta ira divina, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E os discípulos, veja que São João escreve diferente, ele não é só um narrador, ele comenta, ele é um teólogo. Seus discípulos lembraram-se mais tarde da escritura que diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então, sacerdotes também, os cristãos em geral, têm que ter zelo pela casa do Senhor. Uma igreja mal cuidada, largada, tem alguma coisa errada. Uma sacristia esculhambada, o altar mal cuidado, as alfaias mal cuidadas, tem alguma coisa que não está boa. Não pode ser. Casa de Deus pode ser até pobrezinha, mas tem que se ter o amor às coisas de Deus. E aí, vendo essa ira, os judeus perguntam, né? Que sinais mostras para agir assim? Querem sinais, querem provas. E aí Jesus dá a resposta que é, destruir este templo e em 3 dias eu o levantarei. Veja, é o sinal de Jonas. É o sinal que Jesus tinha dito. Essa geração maldita quer um sinal. Não lhe será dado nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. Que o Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe e Jesus vai ficar 3 dias na terra para ressuscitar. Esse é o grande sinal. Mas eles não entenderam. 46 anos foram precisos para levantar este templo. E tu o constrói em 3 dias? E novamente São João comenta, não é? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, né? Vai morrer, não é? Mas vai ressuscitar. Então, quando ele ressuscita, diz São João, os discípulos vão lembrar. Veja, São João trabalha com essa anamnese, né? Com essa memória. Ele vai e vem no tempo, né? E mais ainda, muita gente se converteu, mas ele sabia que muitos daqueles que se converteram são como aquele povo que grita, Hosana ao filho de Davi, no domingo de Ramos, mas na sexta-feira santa, crucificam. Então Jesus sabia quem era o ser humano e não se encantava com nada disso, porque ele sabe que ao final de tudo ele vai para a cruz e lá ele vai realizar toda a obra. Então aqui, meus irmãos, qual é o pecado que está sendo cometido no templo? É o chamado sacrilégio. Assim como você tem sacramento, que é uma coisa sagrada, o sacrilégio é tomar uma coisa sagrada como se ela não fosse sagrada. Esse evangelho aparece, por exemplo, no dia 9 de novembro, com a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Então, há 3 sacrilégios principais. Sacrilégio pessoal. O que é o sacrilégio pessoal? Agredir, violentar uma pessoa consagrada. O sacrilégio real, que não é de realeza, mas é de res, do latim. O sacrilégio a respeito de uma coisa consagrada a Deus. Os paramentos, né? Vai pegar o paramento, vai para a festa, vou fazer aqui um vestido, não dá pé. Isso aqui tem que ser usado só na liturgia. A toalha do altar, as alfaias, não é? O livro sagrado, o cálice e, mais do que tudo, as hóstias consagradas. Por isso, é o pior de todos os sacrilégios reais, é quando se lança as hóstias consagradas ao chão ou se leva embora. Por isso é preciso também que os cristãos ajudem, né? Ninguém deve levar a hóstia para casa, para lugar nenhum. A hóstia é o alimento que se toma aqui e acabou essa história. Então, o sacrilégio real. A coisa foi consagrada. Isso também, né? Por exemplo, um livro sagrado ficou velho, já não tem mais jeito. O que faz? Joga no lixo? Queima. Você tem umas imagens em casa, estão muito velhas. Então, ou rasga muito bem rasgado ou queima. Tem uma imagem, né, de gesso, então é melhor quebrá-la toda. Antigamente
o pessoal corria para colocar a imagem no alicerce de uma igreja. A imagem estava muito velha, desfigurada, né? Então, tanto que quando você faz escavações, lá no Santo Antônio, por exemplo, você achou algumas imagens assim, né? Tiveram que cavar por causa de problemas de alicerce e acharam imagens, acharam até ossos, que souberam que escravos e índios eram enterrados ali. Aí se pegou aquilo tudo, tem um nicho lá no fundo, foi levado, rezamos, e em respeito também àqueles corpos de pessoas, né? Os ossos que restou, né? Não se sabe nem quem mais é, mas foi colocado respeitosamente, porque é esta consagração, né? E o sacrilégio local. Aí atenção, foi esse sacrilégio que Jesus combateu aqui, que o lugar consagrado não pode ser lugar de comércio, nem de outras coisas. Até mesmo vai fazer um concerto na igreja, atenção, vai botar samba na igreja, com todo respeito ao samba, vai botar rock na igreja, não dá pé, não é música condizente, né? É preciso muito cuidado, porque aqui é o lugar sagrado, né? E pior ainda, me perdoem, né? Fazer missa afro, não dá pé, pô. O pessoal entrando dentro da igreja, fazendo feitiçaria. Isso é sacrilégio. E já aconteceu recentemente em 2 igrejas ali do início da Zona Sul. Então, não é possível isso. É preciso aí ter a ira de Jesus. Compreende? Está errado. Não é possível. Aí tem que ter a reação séria que Jesus teve. Então, quando se faz isso, é preciso reagir. As coisas consagradas merecem o devido respeito. Então, hoje nos recordamos também do nosso templo, né? Desta igreja que viemos sempre para rezar, para agradecer a Deus, para fazer os nossos pedidos, para chorar, não é? O templo sagrado onde nós colocamos também a nossa vida. E somos chamados a consagrar sempre a nossa vida. Consagramos lá no batismo. O sacerdote, a religiosa tem a sua consagração particular, não é? Aquele que se casa, o seu matrimônio é a sua consagração. Então é preciso ser fiel a isso tudo, né? Como vai ser fiel? Como cumprindo os mandamentos que estão na primeira leitura e todo o ensinamento da igreja. Vamos pedir então a Deus isso, que nós saibamos valorizar as coisas sagradas, a palavra de Deus que nos é dirigida para nos ensinar, a Santíssima Eucaristia e tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, porque tudo isso nos ajuda a seguir firme no caminho do reino de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.